Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Tereza e essa é uma videoaula de álgebra aplicada do PET Engenharia Química da UFC. Essa matéria maravilhosa que é mais ou menos o aprofundamento de álgebra. Vamos começar falando um pouquinho sobre espaços vetoriais. Primeiramente, o que é um espaço vetorial? Definições são extremamente importantes na matemática. E um espaço vetorial se define como basicamente um conjunto cujos elementos são chamados vetores, no qual estão definidas duas operações básicas, adição e multiplicação. Então, se alguém um dia te perguntar se tal conjunto é um espaço vetorial ou não, o que é que você vai fazer para provar que esse conjunto é um espaço vetorial ou não? Você vai provar que nele existe adição e multiplicação. Ou seja, por exemplo, se você quiser um dia provar que o R2, o espaço euclidiano, é um espaço vetorial, você vai ter que provar que um termo do espaço euclidiano mais outro termo, não necessariamente diferente, mas enfim, que a soma desses termos dá um número também existente nesse espaço vetorial e a multiplicação também dá um número também existente nesse espaço vetorial. Você vai ter que provar que isso acontece para todos os números do espaço vetorial. Já para provar que um espaço não é vetorial, é um pouco mais fácil do que isso. Você só precisa encontrar um caso de adição ou multiplicação em que isso não ocorra. Ou seja, x e y pertencentes a um espaço vetorial E, a soma desses números não pertence ao espaço vetorial E. Então, ele não é um espaço vetorial. Falando um pouco sobre a adição e a multiplicação dos espaços vetoriais. A cada par de vetores U e V pertencentes a E, corresponde um novo vetor U mais V pertencente a E, chamado a soma de U e V. E na multiplicação, a cada número alfa pertencente a R e a cada vetor V pertencente a E, faz corresponder um vetor alfa vezes V ou alfa V, chamado produto de alfa por V. Todo espaço vetorial também tem um conjunto de axiomas. O que é um axioma? É uma verdade que nós consideramos básica e evidente demais e nós simplesmente a aceitamos sem necessidade de alguma prova. Os axiomas dos espaços vetoriais são a comutatividade, ou seja, U mais V igual a V mais U. Aquelas coisas que a gente vê quando é criança e acha que não serve para nada, mas aí a gente cresce e descobre que serve para muitas coisas na matemática. Associatividade, U mais V dentro de parênteses mais W é igual a U mais V mais W dentro de parênteses. E existe também o equivalente em multiplicação, que é alfa beta entre parênteses vezes V igual a alfa vezes beta V, sendo beta V entre parênteses. Também existe um vetor nulo em todo espaço vetorial. Em todo espaço vetorial existe um vetor zero pertencente ao espaço vetorial chamado vetor nulo, ou vetor zero, tal que V mais zero é igual a zero mais V é igual a V, para todo V. Também existe o inverso aditivo, que diz que para cada vetor V pertencente a E, existe um vetor menos V pertencente a E, chamado inverso aditivo de V, tal que menos V mais V igual a V mais menos V, que é igual a zero. Com isso, nós podemos perceber que, por exemplo, os números naturais já não podem ser um espaço vetorial. Por quê? Porque o 1 é um número natural. Só que dentro do conjunto de números naturais não existe o número menos 1. Então, é exatamente por isso que é uma forma de provar que os números naturais não são um espaço vetorial. Apenas uma dessas formas. Existem diversas formas de provar, essa é uma delas. Outro axioma é a distributividade. Alfa mais beta vezes V é igual a alfa V mais beta V. E o equivalente alfa vezes U mais V é igual a alfa U mais alfa V. Também existe a multiplicação por 1. Ou seja, 1 vezes V é igual a V. Só uma observação. O mesmo símbolo zero representa o vetor nulo e o número zero. Então, não confundam, tentem não confundir, porque na maioria dos casos, são coisas diferentes. Agora, uma coisa muito legal de se provar em álgebra aplicada
é a unicidade do zero. Por que que o zero... Por que que só existe um zero? Por que que só existe um vetor nulo chamado zero? Por que que não existe mais de um vetor que siga essa condição? Que você pega um vetor V mais zero e o resultado é igual a V. Por que que só existe um zero em que isso ocorre? Para a gente provar isso, a gente pode simplesmente supor que x e zero são vetores nulos. Então, nós supomos que tanto x quanto zero, se você somar um vetor qualquer, você vai obter um zero. Então, como é que se prova isso? Basicamente, x é igual a x mais zero. Por quê? O zero é um vetor nulo. Então, tanto faz adicionar o zero ao x. Vai continuar dando x. Só que, como disse a nossa premissa, o x também é um vetor nulo. E por causa disso, nós podemos simplesmente retirar ele da nossa equação, que vai dar no mesmo. Então, x mais zero é igual a zero também. Então, por causa disso, nós podemos ver que x é igual a zero. O x lá do começo é igual ao zero do final. Como x é igual a zero e x é um vetor qualquer, porque nós colocamos de uma maneira genérica, nós não estabelecemos tipo 1, nós não estabelecemos um 2, nós estabelecemos um vetor qualquer. Então, todos os vetores genéricos que nós estabelecemos como vetores nulos são, na verdade, o vetor zero. E é exatamente por isso que o zero é único. Agora, um pequeno exemplo. Agora, alguns pequenos exemplos. O primeiro deles é, para todo número natural n, o símbolo Rn representa o espaço vetorial euclidiano n-dimensional. Então, isso é muito importante, porque em muitas questões de álgebra aplicada, consta essa nomenclatura de R2, R3, Rn. É importante saber que significa um espaço vetorial n-dimensional, assim como R2, como R3, mas a gente vai aplicar para R4, R5, R6, Rn e até R infinito. Os elementos de Rn são as listas ordenadas U igual a alfa 1 até alfa n e V igual a beta 1 até beta n de números reais. Então, se eu tenho um vetor pertencente ao espaço vetorial Rn, esse vetor vai ter n coordenadas, assim como se mostra nesse exemplo. Outra coisa muito importante é que a igualdade vetorial U igual a V suponha que U é o vetor acima, no exemplo anterior, e V é o também vetor do exemplo anterior. E a igualdade vetorial significa que alfa 1 igual a beta 1 e alfa n igual a beta n, enfim. Isso é como se prova uma igualdade vetorial. Você prova todos os termos. Os números alfa 1 até alfa n são chamados de coordenadas do vetor U. E as operações do espaço vetorial Rn são definidas pondo U mais V igual a alfa 1 mais beta 1, vírgula, 3 pontinhos, até o alfa n mais beta n. A gente geralmente faz isso em álgebra aplicada. Quando nós vamos representar um vetor, nós colocamos alfa, 3 pontinhos, alfa n, porque isso facilita a representação. Não há nada de errado nisso. No caso da multiplicação, seria alfa vezes U igual a alfa vezes alfa 1, 3 pontinhos, até alfa vezes alfa n. O vetor zero é aquele cujas coordenadas são todas iguais a zero. Por isso que você não deve confundir o vetor nulo com o número zero. O número zero, ele é uma coordenada do vetor nulo e ele pode ser uma coordenada de qualquer outro vetor. Se eu tiver o vetor 0, 1, 0,1, ele é um vetor pertencente ao espaço vetorial R2. E eu tenho o número zero dentro desse vetor. Mas esse número zero não é um vetor, ele é apenas uma coordenada do vetor. O vetor é o 0,0, 0,000. Enfim, para cada espaço vetorial existe um vetor nulo diferente, vetor zero diferente. Um pequeno outro exemplo o R2 é basicamente o RR, que é os números reais versus, assim, digamos, versus números reais também. Que é basicamente o plano cartesiano que a gente usa no nosso cotidiano muitas vezes. Como representar de forma matemática, de um jeito bem bonitinho,
o que é um espaço vetorial R2 ou qualquer espaço vetorial Rn. Nós representamos dessa forma. R2 é igual a, bota a chavezinha, x, y. Isso significa um vetor. E x e y são coordenadas totalmente genéricas. Eu não estou colocando números, eu estou colocando letras. E é muito importante em álgebra aplicada que fique isso muito claro na nossa cabeça. Que nós estamos trabalhando com letras. Porque se nós trabalhamos com letras, com símbolos e não com números, realmente números, assim, nós estamos dando uma ideia de generalidade para o nosso problema. Então, aquilo ali vai valer para tudo, vai valer para qualquer coisa. Não vai valer só para 1 mais 1, para 1 mais 2. Vai valer para qualquer coisa que seja igual a x. Então, é por isso que nós apresentamos x, y. Nós colocamos também o ponto e vírgula, pode ser um traço também. E o x pertence ao R e o y pertence ao R. Então, é assim que nós representamos um vetor do R2. Seja U e V pertencentes ao R2. U é igual a x1, vírgula x2 e V é igual a y1, vírgula y2. Perceba que se eu tenho um espaço vetorial Rn, o vetor correspondente a esse espaço vai ter n coordenadas. U mais V igual a x1 mais y1, x2 mais y2 pertencente a R2. Dado alfa pertencente a R, alfa vezes U igual a alfa x1, vírgula x2, que é igual a alfa x1, vírgula alfa x2, pertencente a R2. No espaço euclidiano, o inverso aditivo de U igual a alfa 1, reticências alfa n, é menos 1. É menos U igual a menos alfa 1, vírgula 3 pontos, menos alfa n, ou seja, o inverso são todas as coordenadas inversas. Verifica-se sem dificuldade que estas definições fazem de Rn um espaço vetorial. Basicamente, nós provamos todos os axiomas, provamos que existe adição e multiplicação dentro desse espaço vetorial. E é basicamente assim que nós provamos que isso é um espaço vetorial, provando que todas as propriedades valem. Para n igual a 1, tem-se R1, que é igual a R, que é igual a simplesmente a reta numérica que nós usamos no nosso dia a dia, os números reais normais. R2 é o plano euclidiano, R3 é o espaço euclidiano tridimensional da nossa experiência cotidiana. Os vetores de R2 e R3 podem ser representados por flechas com origem no mesmo ponto O. A soma U mais V é a flecha que liga a origem O ao vértice que lhe é oposto no paralelogramo que tem U e V como lados. Só mostrando uma imagem, nós podemos ver que nós temos um vetor V saindo da origem e um vetor U saindo da origem e indo em outra direção. E a soma dos vetores U mais V é esse vetor que está no meio, é o vetor U mais V. É assim que nós podemos representar uma soma de vetores, muitas vezes. Por sua vez, o produto alfa vezes U é a flecha colinear U de comprimento alfa vezes o comprimento de U, com o mesmo sentido de use alfa mais 0 e com sentido oposto se alfa menos 0. Os elementos do espaço vetorial R infinito são as sequências infinitas U igual a alfa 1, reticências alfa n, reticências, e V, beta 1, reticências, beta n, reticências. Perceba que quando nós estamos lidando com o R infinito, nós não colocamos alfa 1 até alfa n, nós colocamos alfa 1, alfa n e continuamos a nossa sequência com outras reticências. É assim que nós representamos uma sequência, assim que nós representamos um vetor no R infinito. Perceba também que o R infinito, vou falar isso depois, foda-se. O elemento zero de R infinito é a sequência de infinitos zeros, formado por infinitos zeros. E o elemento zero de R infinito é a sequência de infinitos zeros. O inverso aditivo da sequência
U igual a alfa 1, reticências alfa N é menos U, que se procede da mesma forma como se procede se fosse um espaço vetorial Rn e não é infinito. As operações de adição e multiplicação por um número real. As operações de adição e multiplicação por um número real são definidas por U mais V igual a alfa 1 mais beta 1, reticências, alfa N mais beta N, reticências, alfa N mais 1 mais beta N mais 1, reticências. E a multiplicação é alfa U igual a alfa vezes alfa 1, reticências, alfa vezes alfa N, reticências. Na álgebra aplicada, é muito importante também trabalhar com matrizes. Então, por exemplo, essa é uma matriz A de M vezes N termos. O vetor alfa I1, alfa I2 até alfa IN, que representa o iésimo vetor linha da matriz A, pertencente a Rn, e o vetor alfa 1j, alfa 2j, reticências, alfa mj, pertencente a Rm, é o jésimo vetor da coluna A, vetor coluna de A. Então, assim, se você olhar para a matriz A, nós temos linhas, e todas essas linhas podem formar uma espécie de vetor. Afinal, uma matriz é algo que armazena vetores. Então, todas essas linhas formam vetores cada uma, e esses vetores têm N termos. É alfa 1, alfa 1, 2, até alfa 1N. Já as colunas, todas as colunas são vetores que têm M termos. Então, as linhas estão contidas em Rn e as colunas em Rm, nesse caso. O conjunto M vezes N, de todas as matrizes M por N, torna-se um espaço vetorial quando nele se define a soma das matrizes A e B como A mais B, dessa forma. Se você soma as matrizes de um conjunto de matrizes e o resultado dessa soma dá uma matriz dentro do espaço vetorial que nós tínhamos anteriormente, então é um espaço vetorial de fato. Assim como na multiplicação, o produto da matriz A pelo número real alfa é A igual a alfa AJ. A matriz nula pertencente a M é aquela formada por zeros, e o inverso aditivo da matriz A é menos A, assim como nós vimos para Rn normais. Seja X um conjunto não vazio qualquer. O símbolo F de X, ponto e vírgula R, representa o conjunto de todas as funções reais F, G, que vão de X, em R, que vão de X, de um conjunto X, até os números reais. Ou seja, ela recebe um número pertencente ao conjunto X e retorna um número pertencente aos números reais. É basicamente X como o domínio e R como contradomínio. E se torna um espaço vetorial quando se definem a soma F mais G de duas funções e o produto alfa vezes F do número alfa pela função F da maneira natural, que seria F mais G aplicada a X, ou a F de X mais G de X, e sendo a multiplicação alfa F em X igual a alfa vezes F de X. Algumas manipulações numéricas agora. A primeira é, se W mais U igual a W mais V, então U igual a V. Em particular, se W mais U igual a W implica que U igual a zero. E W mais U igual a zero implica que U igual a menos W. Com o efeito da igualdade W mais U igual a W mais V, nós temos que U igual a zero mais U, usando o axioma do vetor nulo,
que é igual a menos W mais U, porque 0 é igual a menos W mais W. Nós estamos agora usando o axioma do vetor inverso. Isso é igual a menos W mais U, porque nós só reagrupamos usando a associatividade. Socorro. Que é igual a menos W mais V. E igual a menos W mais V. Também agrupado pela associatividade. Que por sua vez é igual a 0 mais V. E igual a V. Portanto, se nós analisarmos o começo da nossa relação e o final, nós vamos ver que U igual a V, como nós queremos demonstrar. Em particular, se W mais U igual a W, implica que W mais U igual a W mais 0, logo U igual a 0. E se W mais U igual a 0, então W mais U igual a W mais menos W. Logo, U igual a menos W. Uma segunda manipulação numérica seria, dado 0 pertencente aos reais e V pertencente a E, sendo E um espaço vetorial, tem-se que 0 vezes V é igual a 0 pertencente ao espaço vetorial. Analogamente, dados alfa pertencente aos reais e 0 pertencente ao espaço vetorial AE, vale alfa vezes 0 igual a 0. Com efeito, essa é a prova da manipulação numérica 2. V mais 0 vezes V é igual a 1 vezes V mais 0 vezes V, que é igual a 1 mais 0 vezes V, por associatividade, que é igual a 1 mais V, que é igual a V. Logo, 0 vezes V é igual a 0, usando apenas os axiomas que nós estudamos anteriormente. De modo análogo, como alfa vezes 0 mais alfa vezes 0 é igual a alfa vezes 0 mais 0, que é igual a alfa vezes 0, segue-se de 1, no caso a manipulação numérica 1, que alfa vezes 0 é igual a 0. Manipulação numérica 3. Se alfa é diferente de 0 e V é diferente de 0, então alfa vezes V é diferente de 0. Com efeito, se fosse alfa vezes V igual a 0, então V igual a 1 vezes V é igual a alfa elevado a menos 1 vezes alfa, que é igual a 1, vezes V, que é igual a alfa elevado a menos 1. O inverso de alfa vezes V, por associatividade, é igual a o inverso de alfa vezes 0, que é igual a 0. Isto é, teremos V igual a 0. Contradição. É uma prova por contradição, porque a informação que nós obtemos ao final contradiz a informação que nós supomos no começo. Manipulação numérica 4. Menos 1 vezes V é igual a menos V. Com efeito, V mais menos 1 vezes V é igual a V menos menos 1 mais V, 1 vezes V, mais menos 1 vezes V, que é igual a 1 mais menos 1 vezes V, por associatividade, que é igual a 0 vezes V, que é igual a 0. Logo, menos 1 vezes V é igual a V, pela regra 1. Evidentemente, U menos V é igual a V. Se, somente se, U igual a V mais W. Atente a esse símbolo de se, somente se. É um símbolo muito importante, muito usado na álgebra aplicada e na matemática como um todo. Sejam U igual a vírgula B e V igual a C vírgula D. Vetores em R2 com U diferente de 0, isto é, A diferente de 0 ou B diferente de 0. A fim de que V seja múltiplo de U, isto é, V igual a alfa U para algum alfa pertencente aos reais, é necessário o suficiente que se tenha AD menos BC igual a 0. A necessidade é imediata, pois V igual a alfa U significa C igual a alfa A e D igual a alfa B. Multiplicando a primeira dessas igualdades por B e a segunda por A, obtemos BC igual a alfa AB e AD igual a alfa AB. Logo, AD igual a BC, ou seja, AD menos BC igual a 0.
Reciprocamente, se AD é igual a BC, então, supondo A diferente de zero, para que não haja divisão por zero, nós obtemos D igual a C sobre A vezes B. Além disso, é claro que C é igual a C sobre A vezes A. Logo, pondo alfa igual a C sobre A, vem D igual a alfa B e C igual a alfa A, isto é, V igual a alfa U. Se for B diferente de zero, tomaremos alfa igual a D sobre B, para ter V igual a alfa U. Então, é isso que a gente tinha para apresentar para vocês nessa aula, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Nós temos mais videoaulas no nosso canal do YouTube. Vocês podem pesquisar, nós temos várias matérias. Curtam a gente na nossa fanpage no Facebook também. E acompanham o PET Engenharia Química. E é isso. Obrigada.